Bom dia, meu querido. Que bênção poder meditar na palavra de Deus contigo hoje mais uma vez, nesse dia 12 de fevereiro de 2024. Nós estamos seguindo aqui a palavra viva 2024. Saiba que se você está ouvindo essa palavra hoje é porque Deus quer falar contigo. Eu quero trazer um trecho aqui do Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, capítulo 19, os versículos 18 a 24. Esse trecho ele me impactou, o relato dele de Davi na casa dos profetas, né? O contexto aqui é de Davi debaixo de uma perseguição ordenada por Saul, né? E ele ensandecidamente perseguia Davi, querendo acabar com Davi, né? Enciumado, transtornado, porque queria acabar com a vida de Davi. E Davi aqui, nesse recorte bíblico que nós vamos meditar, ele se refugiou na casa dos profetas. Diz que ele, fugindo de Saul, ele foi para uma cidade, um lugarejo chamado Ramá, onde se localizava a casa dos profetas, que era um grupo, né, uma escola profética presidida por Samuel, né, o profeta de Israel, já idoso, né, e era comum essas relações de discipulado, né, e de mestres e discípulos, né, nos ofícios, né, sejam os ofícios cotidianos como os ofícios também com caráter espiritual. E no caso do ofício do profeta também era assim. Profetas mais antigos chamavam profetas jovens para serem seus discípulos. E Samuel fazia isso ali em Ramá. Ele treinava para esse serviço, esse ministério profético. E uma característica nessa escola de profetas é que a música ela compunha um fator interessante, um fator importante nessa escola de profetas. Então Samuel ele trouxe essa cultura musical para essa escola de profetas e isso foi sendo aperfeiçoado. Davi se nutriu dessa cultura musical e isso depois lá na frente ele pôde amplificar enquanto rei de Israel quando ele instituiu o tabernáculo de Davi. Mas esse é assunto para outra meditação. Eu quero voltar os seus olhos para esse recorte, porque meditando nessa passagem, o Senhor me fez entender algumas coisas interessantes sobre o poder da unção. E é isso que eu quero focar nessa meditação hoje. O poder da unção sobre a vida de um adorador, né? Sobre a vida de alguém. Então, Davi foi para esse lugar que eu digo que era o lugar certo, né? Quando nós estamos sendo afrontados, perseguidos, quando nós estamos cansados e precisando de refrigério, é o lugar certo. Nós devemos ir para onde existe palavra profética, né? E não estou dizendo aqui que você vai ter que procurar a profeta da esquina ou o profeta da esquina, mas você vai para onde existe palavra de Deus vivida, falada, revelada, né? E se nutrir disso, se nutrir desse ambiente, se nutrir da unção que existe nessa palavra, né? Nesse lugar, né? Paulo diz: não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Então o evangelho é poder de Deus, né? E nós precisamos nos nutrir desse poder que existe no evangelho, né? Eu quero falar aqui um pouco dessa unção de Deus, porque quanto mais nós mergulhamos nesta unção, quanto mais nós nos apropriamos desta unção, mais nós nos curamos, mais nós nos libertamos, mais nós nos empoderamos para ser e fazer tudo aquilo que nós precisamos ser e fazer diante de Deus e diante do mundo, né? Então, a impressionante unção de Deus que havia naquele lugar prevaleceu sobre os opositores de Davi. Nesse trecho que eu citei, 1 Samuel 19, 18 a 24, a gente vai ver que alguns homens foram mandados ali atrás de Davi, atrás de Samuel. E a unção era tão impressionante que se apoderou daqueles homens.
No final das contas, o próprio Saul foi até aquele lugar e a unção de Deus se apoderou de Saul e ele foi humilhado por esta unção. Esteve ali prostrado, profetizando, debaixo daquela unção impressionante que era liberada naquele lugar. Então, eu creio que nós estamos num tempo em que nós precisamos viver inundados, encharcados, gotejando esta unção por onde quer que a gente for, né? Não dá para viver a vida cristã sem unção. Não dá para viver a proposta do Evangelho, a proposta radical do discipulado de Jesus, sem estarmos impregnados, destilando a unção do Espírito Santo de Deus. Sendo mais claro, a vida cristã é impossível sem a unção do Espírito Santo. Então nós precisamos estar banhados, destilando esta unção, por onde quer que a gente andar. Aleluia. Então, queridos, eu creio que é vontade de Deus que, tal qual era naquela época, seja hoje. Paulo, ele fala assim em 2 Coríntios capítulo 3, que o ministério do Antigo Testamento, dado pela lei de Moisés, foi de uma glória tal que as pessoas, não conseguiam olhar para a face de Moisés devido à glória de Deus sobre a vida dele. A Bíblia diz que Moisés colocava um véu sobre o rosto quando descia dos seus encontros com Deus. E aí Paulo diz assim, como não será de maior glória o ministério do Espírito, ou seja, o ministério da nova aliança? E aí ele diz assim, e todos nós com o rosto descoberto, ou seja, sem véu, contemplamos como por espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória, na própria imagem de Jesus, pelo seu Santo Espírito. Então, queridos, o ministério do Espírito Santo, no Novo Testamento, no tempo da graça de hoje, é um ministério glorioso e transformador. É um ministério que busca cada vez mais, o ministério do Espírito Santo busca revelar Cristo em nós, esperança da glória. Então nós precisamos andar encharcados por esta unção de Deus, uma unção tão viva, tão presente, tão impactante, que ela intimide, que ela afaste os nossos adversários, que eles tenham que reconhecer que sobre nós está a mão do Senhor. O Senhor deseja isso, de tal forma prevalecer sobre os nossos inimigos e neutralizar toda oposição. Maior unção vai trazer maior vitória, né? Há 2 semanas atrás nós falamos um pouco sobre o aprendizado de guerra, né? Falamos sobre Jonatas, Saul e Davi. E falamos, da importância de enfrentarmos os nossos desafios. E aí eu agrego mais uma questão. Enfrente os desafios encharcado da unção de Deus. Porque aí, com certeza, você vai superar esses desafios na força do Senhor. Então, o Senhor deseja aumentar esta unção. Vindo para o Novo Testamento, eu quero citar aqui 2 textos. Primeiro, Atos 10:38, que fala como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia! Essa é uma verdade na vida de Cristo e é uma verdade na vida de todo aquele que é discípulo fiel do Senhor. A mesma unção dele está em nós. Isso João declara na sua primeira carta, 1 João 2, versículos 20 e 27. O apóstolo diz assim, vocês têm a unção do Santo com S maiúsculo. Vocês têm a unção do Deus Santo. Vocês têm, já está sobre vocês. Aleluia. E no versículo 27 diz que esta unção, ela permanece em vocês e ela ensina todas as coisas a vocês. Então veja, queridos, que nós dependemos dessa unção do Espírito Santo sobre nós para vivermos com eficácia a nossa vida cristã.
Então, queridos, essa meditação breve que eu deixo para você hoje, que seja um estímulo para que você busque esta unção de Deus, né? Porque Deus está restaurando, ampliando, fortalecendo a sua igreja nesses dias. E isso é um trabalho que demanda, requer unção nova, unção viva diante do Senhor nas nossas vidas. Amém, queridos? Então, fica essa palavra de um estímulo a você nesse dia, que é a unção do Senhor sobre a tua vida. Primeiro, você tenha consciência de que ela está. E segundo, que ela seja renovada sobre você. Uai, Leiva, mas isso não é contraditório? Se ela está, como que ela precisa ser renovada? Não é contraditório não, querido. Se você for ler com atenção o livro de Atos, você vai ver que teve um enchimento em Atos 2 e que esta unção ela foi renovada em várias ocasiões. Em Atos 4, os que foram cheios em Atos 2 também foram em Atos 4. E mais um tanto, né? Em Atos 9, outro derramar, né? Então, toda vez que a igreja necessitava de um renovo, esta unção, ela se manifestava, né? Esta unção era renovada sobre nós. E a exortação de Paulo nas suas cartas diz assim: não apagueis o espírito, né? Não extingua o espírito, né? Dentro do teu coração, dentro da tua vida. Ou seja, para você não apagar uma chama, você precisa agregar mais combustível. E essa analogia é perfeita para a obra do Espírito Santo. Se você não quer que ele se apague na tua vida, você tem que encher a tua lamparina de azeite, mais e mais. Tá aí a parábola das 10 virgens, né, que comprova isso. Então, queridos, seja renovado na unção do Senhor cada vez mais. Viva cheio do Espírito Santo. Paulo fala em Efésios 5, enchei-vos do Espírito. E essa palavra, no original, ela denota um enchimento constante do Espírito Santo, né? Ela, no original, ela diz mais assim: deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre vós, ou seja, é uma ação contínua, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças sempre ao Senhor, servindo ao Senhor, sujeitando-se uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, deixem-se encher do Espírito Santo, né? De 4 formas: falando com salmos, sujeitando-se uns aos outros no temor de Deus. Muitas vezes a gente não associa essa submissão, né, essa sujeição com ser cheio do Espírito Santo, mas é um caminho para ser cheio do Espírito Santo. Dando sempre graças, ou seja, gratidão é um caminho para ser cheio do Espírito Santo, né? Entoando e louvando. Entoando quer dizer cantarolando. Você não precisa ser um cantor, um chamado ministro de louvor, para você ser cheio do Espírito Santo pela canção. Você pode cantarolar do seu jeito, com a sua voz, com o seu timbre, né, na sua hora, para ser cheio do Espírito Santo. Então veja, queridos, Deus já nos deu todos os instrumentos, todos os mecanismos, para que esta unção seja constantemente renovada sobre a nossa vida. Amém, querido? Então vamos orar nesse dia e vamos clamar para sermos cheios novamente do Espírito Santo em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela Tua palavra viva, poderosa, que o Senhor lança sobre nós nesse dia. E nós oramos, ó Pai, primeiro para que a consciência desta unção seja real, presente, seja palpável, Senhor, na vida de cada um de nós que ouve esta palavra. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz e nós cremos, já temos a unção do Espírito Santo. Mas nós clamamos por mais, nós queremos mais, Senhor. Queremos um renovo, queremos que esta unção esteja pulsando em nossa vida cada dia mais, Senhor, em Tua presença. Assim nós oramos. Eu peço para que o Senhor venha derramar Teu Espírito Santo mais uma vez sobre a vida de todos aqueles que estão me ouvindo aqui, Senhor. Derrama Teu Espírito, Senhor. Aleluia. Derrama, Senhor, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Derrama, Senhor, com expressões de gratidão, de louvor. Derrama com expressões de serviço, Senhor amado. Derrama com novos cânticos, ó Pai. Aleluia. Mais e mais sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que ouve essa palavra. Aleluia. A unção permaneça e cresça na vida de cada um.
Assim eu oro, assim eu te agradeço e assim eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, cada um que ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que este seja um dia, uma semana, sejam dias de renovação da unção sobre a tua vida, né? Eu lembro aqui a palavra que Deus me deu no começo do ano. Revelação gera revolução. Que essa palavra seja uma revelação no teu coração e que gere uma revolução na tua vida em nome de Jesus. Convido você a se inscrever no nosso canal, se você ainda não fez isso. Você pode achar lá no YouTube, você procura lá na lupa, você coloca @Novo e Vivo Caminho 1972. Você vai localizar o nosso canal, se inscreve, ativa o teu sininho. Semanalmente nós estamos postando, de 2 em 2 semanas, aliás, nós estamos postando as palavras e tudo mais que o Senhor tem nos acrescentado. Obrigado mais uma vez por ter ouvido essa palavra e seja luz.